Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus esteja na sua vida, na sua casa. Mesmo em tempos difíceis é possível viver com a graça e a paz do Senhor Jesus. Para nossa meditação, eu gostaria de fazer uma pergunta. Deus se agrada da sua vida? Deus se agrada de você? Já pensou? Já se perguntou se Deus se agrada da sua vida? Por que eu quero pensar sobre essa pergunta? Essa palavra, essa pergunta, ela está baseada exatamente num texto muito interessante da vida de Davi, o rei Davi. No segundo livro de Samuel, no capítulo 22, a partir do verso 20, Davi explica muito bem o que significa essa pergunta que nós fizemos, e Davi diz exatamente sobre isso. Ele começa no verso 20 dizendo: trouxe-me para um lugar espaçoso e me livrou, porque se agradou de mim. No verso 21 diz: recompensou-me o Senhor conforme a minha retidão, conforme a pureza das minhas mãos. No verso 22 ele diz: guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente dele. Todos os seus juízos estavam diante de mim e de seus estatutos não me desviei. Porém, fui sincero perante ele. Há uma tradução que diz: fui irrepreensível diante dele e guardei-me da minha iniquidade. E me retribuiu o Senhor, ou o Senhor me recompensou conforme a minha retidão, conforme a pureza das minhas mãos diante dos seus olhos. Versículo 25. No primeiro verso que nós lemos, o verso 20, Davi diz que o Senhor o trouxe para um lugar espaçoso. O que seria esse lugar espaçoso? A condição de vida que Davi está vivendo. Quem era Davi quando Deus o chamou, quando Deus o escolheu, quando foi ungido lá pelo sacerdote quando Samuel? Davi era ali um pastor de ovelhas, um jovem pastor de ovelhas, um homem simples. O Senhor tira ele daquela condição de ser pastor de ovelhas, lá do campo, e faz dele um grande guerreiro e também um grande rei, agradável aos olhos do Senhor. Quando Davi diz que o Senhor o levou para um lugar largo, espaçoso, ele está vendo exatamente a condição que ele está vivendo naquele momento. O rei, um rei de conquistas, um rei de vitórias sobre muitas guerras, um rei de grandes desafios, um rei que tinha a mão de Deus atuando sobre a vida dele de forma poderosa, muito respeitado, com muita credibilidade, com muitas riquezas. Essa é a condição no momento que Davi está escrevendo esta palavra. Agora, se Davi fosse um de nós, na nossa falsa modéstia, é possível que Davi usaria uma frase muito comum nos nossos dias por muitos de nós. A frase é: eu estou muito melhor do que eu mereço. Eu estou muito melhor do que eu mereço. Eu tenho mais do que eu mereço. Eu não mereço tanta coisa. Isso é uma falsa modéstia. Eu particularmente não concordo com essa frase, porque eu creio que Deus nos trata exatamente como nós somos. O tratamento de Deus sobre nós, ele é justo. Ele é exatamente de acordo com o nosso comportamento, com a nossa vida. Deus não me trata diferente do que eu sou, do que eu mereço. Se eu tenho, e eu acho que eu mereço o que eu tenho que realmente merecer, e o Senhor viu se eu mereço isso. O Senhor não dá nada além do que eu mereço. Tudo que o Senhor me dá é porque eu tenho feito por onde merecer sobre isso. A única coisa que eu creio que nós recebemos sem merecimento é a maravilhosa graça da salvação. Não merecíamos ser salvos. Não merecíamos ser salvos do inferno por causa do pecado. Então a única coisa que nós recebemos sem merecimento foi a salvação
e isso veio através do amor de Jesus Cristo, da sua morte e da sua ressurreição. Fora da grande salvação, todas as outras coisas que nós temos nesse mundo, elas são de acordo com aquilo que nós vivemos. Deus nos trata exatamente como nós deveríamos ser tratados, como nós merecemos ser tratados. Observe que Davi vai explicar melhor que o Senhor lhe tratou conforme ele deveria ser tratado. Observe no verso 21 que Davi diz assim: o Senhor me recompensou, o Senhor me tratou, o Senhor me deu conforme a minha retidão. O Senhor viu como eu vivia. O Senhor tratou de mim conforme a retidão das minhas mãos, a pureza das minhas mãos. No verso 25, ele volta a repetir: o Senhor me recompensou porque ele viu que eu estava puro diante dos seus olhos. Então, observe que ele não tem nada além do que ele mereça. Ele merece. Por que ele merece? Ele merece porque ele foi visto diante de Deus como um homem puro, um homem reto. Ele merece porque ele foi visto diante do Senhor como alguém que está andando de acordo com os planos do Senhor, com a vontade do Senhor, com os caminhos do Senhor. Então, meu amigo, não é conveniente usar a expressão eu estou muito melhor do que eu mereço, eu tenho mais do que eu mereço, porque se você é filho de Deus, como pai, Deus é justo e trata seus filhos com justiça. Se eu não merecer ser abençoado, Ele não vai me abençoar. Se eu vivi de forma agradável aos seus olhos, é exatamente isso que Davi vai dizer no verso 20: levou-me para um lugar espaçoso e me livrou, porque o Senhor tinha prazer em mim, porque o Senhor se agradou, uma tradução fala assim, o Senhor se agradou de mim. Por que o Senhor se agradava de Davi? Como Davi vivia para que Deus se agradasse dele? Ele explica, olha, observe que nós temos aqui no versículo 21 ainda, conforme a minha retidão, conforme a pureza das minhas mãos, um homem reto, um homem puro. E o verso 22, alguns atributos, algumas características, algumas atitudes de Davi que agradavam ao Senhor. Primeira delas, no verso 22, ele guardou os caminhos do Senhor. Ele guardou os caminhos do Senhor. Guardar é praticar, é viver os caminhos do Senhor. Então Davi diz que o Senhor se agradava dele porque ele guardava, porque ele andava nos caminhos do Senhor. Um detalhe também do verso 22, ele diz, porque eu não me afastei do meu Deus. Que coisa maravilhosa. Eu não me afastei do meu Deus. Davi pode ter cometido muitos erros, sim. Davi cometeu muitos erros e pagou caro pelos erros que ele cometeu. Mas detalhes interessantes que ele nos chama a atenção é que ele não se afastou do Senhor. Meu amigo, se você está desviado da sua igreja, você está afastado do Senhor, lembre-se dessa palavra de Davi: não me afastei do meu Deus. É tempo de você se voltar para o Senhor, tempo de você buscar o Senhor, não viver afastado do Senhor. O Senhor não se agrada daqueles que estão afastados dele. Então vejam que Deus se agradava de Davi porque Davi guardava os caminhos do Senhor, porque Davi não se afastou do Senhor. E outro detalhe também que nós temos é que Davi disse que ele era instruído pelos estatutos do Senhor. Verso 23, os seus estatutos, seus mandamentos estão sempre diante de mim. Eu sou instruído pelas leis do Senhor. Davi era instruído, ele precisava ser instruído, guiado pelas leis do Senhor. Quando Davi disse que ele não cometeu perversidade de se afastar do Senhor, quando Davi disse que ele era irrepreensível diante do Senhor, Davi estava dizendo que ele estava vivendo de uma maneira correta diante de Deus. Não significa que ele não tenha cometido pecados, que ele não tenha cometido erros com outras pessoas, com pessoas. O fato é que diante de Deus ele procurava viver de forma íntegra.
E quando nós, por exemplo, encontramos todas as vezes Davi cometeu um erro e ele era lembrado, confrontado, por exemplo, como quando pecou com Batseba, ele foi confrontado pelo profeta Natan, imediatamente Davi reconhece o seu erro e se arrepende. Mais tarde ele vai cometer um erro de contar o povo e mais uma vez ele vai reconhecer, lembra, levado ao conhecimento do seu erro, e imediatamente ele se arrepende diante do Senhor. O que agrada a Deus é quando o homem, apesar de ele ter pecado, ele reconhece, ele admite que errou. É isso que agrada o Senhor. O Senhor se agradava de Davi porque Davi vivia desta forma. Esse era o comportamento, a forma de viver de Davi. O Senhor se agradou de mim. Como é importante vivermos de forma agradável ao Senhor. O Senhor não se agrada de pessoas que estão orando muito, que fazem longas campanhas de oração. Sabe como é que o Senhor se agrada? O Senhor se agrada da sua vida, seu comportamento, das suas atitudes, de como você age diante das coisas, diante dos seus amigos, diante do mundo e especialmente diante dele. Lá no livro de Números, no capítulo 14, os espiões que foram espiar a terra de Canaã, quando retornaram trazendo relatórios, eles usaram uma palavra muito interessante, lá no Números capítulo 14, verso 8, eles disseram assim: se o Senhor se agradar de nós, se o Senhor se agradar de nós, Ele nos deixará entrar naquela terra boa, que mana leite e mel. A terra, essa terra larga, espaçosa, mas uma condição para que Israel entrasse lá era que o Senhor se agradasse deles. Esta palavra é muito interessante, se o Senhor se agradar de nós. Mais tarde o próprio Davi vai dizer, escrevendo o Salmo 37, no verso 4, agrada-te do Senhor e Ele concederá o que deseja seu coração. Meu amigo, você já se perguntou se o Senhor se agrada da sua vida? Se Deus se agrada de você? Antes de ficarmos buscando as bênçãos e querer ser abençoado por Deus, deveríamos nos perguntar se o Senhor está se agradando de nós. Você deveria se perguntar se o Senhor se agrada da sua maneira de viver. O Senhor se agrada de onde você anda? O Senhor se agrada de com quem você anda? O Senhor se agrada do que você faz? O Senhor se agrada da forma como você vive diante dEle? É muito importante que o Senhor se agrade de nós. Eu gosto de usar uma figura de uma criança diante dos seus pais. E nós deveríamos nos comportar como uma criança diante do Senhor, nos braços do Senhor. Você já perguntou, já percebeu, melhor dizendo, que uma criança aí de 1 ano, 2 anos, 3 anos, ela não precisa pedir que o pai ou a mãe compre um calçado para ela, compre uma roupa nova para ela? Já observou que ela não precisa nem mesmo falar, pai, mãe, você precisa comprar leite para mim, você precisa comprar pão para mim? Olha, a criança não precisa pedir nada. Mãe ou pai, ou ambos, irão ao supermercado e vão comprar tudo que o seu filho precisa. Desde que você nasceu, você não sabia falar, você só sabia chorar. E seu pai e sua mãe até sabiam por que você chorava. E cuidavam de fazer com que você parava de chorar. Sabe como ele cuidava de você parar de chorar? Atendendo à sua necessidade. Percebia que você estava com dor de barriga e cuidava de maneira que sua dor de barriga passava. Ele percebia que o seu choro era dor de barriga. Às vezes ele percebia que o seu choro era de medo. E então, um abraço apertado, bem aconchegado no seu seio, fazia você parar de chorar. Seus pais sabiam que você precisava quando você não sabia nem falar. Meus amigos, se eu como pai, mãe, sabe o que o seu filho precisa e atende às suas necessidades, meu amigo, muito mais o Senhor sabe do que nós precisamos. O Senhor sabe do que nós queremos.
Ele sabe aquilo que é necessidade nossa. O Senhor Jesus, ao escrever sobre oração lá no Evangelho de Mateus, ele diz: buscai primeiro o reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas. Ele fala: vocês estão preocupados com comida ou com vestidos? Vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais todas essas coisas. O Senhor sabe o que você precisa. E o Senhor vai lhe dar o que você precisa, mas o Senhor vai lhe dar de acordo com aquilo que você merece, como Ele se agrada da sua vida. O Senhor se agradou de mim. Tirou-me, levou-me para um lugar espaçoso e me livrou, porque o Senhor se agradou de mim. Que palavra maravilhosa de Davi aqui. O Senhor se agradou de mim. Se o Senhor se agrada de mim, Ele vai me abençoar. Eu costumo dizer com a minha família que sou muito abençoado, mas posso com toda certeza dizer: eu creio que o Senhor tem se agradado da minha maneira de viver. Porque se eu tenho o que tenho, porque se eu sou o que sou, se estou onde estou, é porque o Senhor viu que eu mereço estar, ter e ser. Eu sou o que sou, tenho o que tenho, estou onde estou, porque o Senhor se agradou de mim. Porque Ele se agradou de mim. O Senhor quer dizer a meu respeito e ao seu respeito o que Ele disse a respeito do seu Filho Jesus no ato do seu batismo. Aquela voz que foi ouvida do céu: esse é meu Filho amado em quem eu tenho prazer. Seja um filho de Deus em que Ele tenha prazer em você. As palavras do Senhor a respeito de Jesus como Filho: este é meu Filho amado em quem eu tenho prazer. Essas palavras precisam ser ditas a nosso respeito. Deus precisa dizer isso lá no próprio céu. Olhar para mim, olhar para você e dizer aos anjos de Deus e dizer ao próprio Senhor Jesus: esse é meu Filho. Porque creio em você, creio em Jesus. Quando nós cremos em Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós nos tornamos filhos de Deus. E que nós, como filhos de Deus, sejamos filhos agradáveis diante do Senhor. Agrada-te do Senhor. Leve isso a sério. Não basta ficar pedindo bênçãos e querer bênçãos. É preciso entender: se você não está sendo abençoado, procure saber por que não está sendo abençoado. Não é falta de oração. Seu pastor ora por você, as pessoas oram por você, você certamente faz campanha de oração, ora muito. E por que não está sendo abençoado? É preciso perceber se você está agradando ao Senhor. Davi diz que tudo que ele tinha, e ele está naquele local, naquele lugar, naquela condição maravilhosa, lugar espaçoso, porque o Senhor se agradou dele. Que como filho de Deus, Deus se agrade de você. Deus se agrade da sua vida. Deus se agrade do seu comportamento. Deus se agrade do seu vocabulário, das suas amizades. Deus se agrade das suas orações. Deus se agrade da sua forma de viver com Deus, de falar do seu Deus. Deus se agrade de você. Agrada-te do Senhor e Ele concederá o que deseja seu coração. Há uma condição para o nosso coração ser atendido em seus desejos: é que o Senhor se agrade da minha vida, que o Senhor se agrade de você e você seja abençoado, tratado conforme você merece ser tratado. Amém.